Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa escola bíblica discipuladora, a nossa EBD em casa. Nós estamos aqui para trazer para você a penúltima lição do trimestre, lição de número 12. Hoje é dia 23 de março. E a nossa lição de hoje está baseada em Isaías 49 a 57. E o tema da nossa lição de hoje, a graça de Deus na salvação. Qual o objetivo dessa lição? Apresentar detalhes da vida e obra do servo sofredor em Isaías 52 e 53, demonstrando como a graça de Deus é evidente no Antigo Testamento e como Yahvé traçou um plano para a salvação do homem. O conjunto de capítulos dessa lição dá continuidade às passagens proféticas encontradas no livro dos Cânticos do servo sofredor. O trecho aborda temas como a obediência inabalável ao plano divino, o sofrimento injusto como meio de salvação, a redenção e a restauração que vem por meio do sacrifício e a esperança que surge mesmo em meio à dor. Inúmeros intérpretes reconhecem e aceitam que este servo é uma clara referência a Jesus Cristo, especialmente quando os cânticos dizem respeito ao sofrimento e à morte do servo em favor do pecado do povo. No entanto, o servo também pode ser entendido em um sentido mais amplo, como representando o próprio Israel, que ao passar por tribulações e sofrimento, seria restaurado e usado por Deus para ser luz às nações. Assim, o servo sofredor não é apenas um indivíduo, mas também um reflexo de uma nação chamada para cumprir a missão divina, levar a mensagem de Deus ao mundo. Então, é a redenção providenciada mediante a graça do Senhor. Agora vamos ao primeiro momento da nossa lição. O servo do Senhor, luz, ultraje e conforto. O servo, apresentado em Isaías 49, de 1 a 7, recebeu o chamado de Deus quando ainda estava no ventre de sua mãe. Ele teve um ministério frustrante e preocupou-se que, talvez, o seu trabalho tivesse sido em vão. Certamente, Deus estava com ele, mas como? Deus respondeu, dando-lhe uma missão ainda maior. Ele não apenas seria o servo de Deus para Israel, mas para as nações e até os confins da terra. Este servo, anunciado, tem a missão de ser luz para as nações, povos e culturas. Sua condição de obediência, no entanto, despertaria a ira dos homens, a ponto de ser ultrajado, zombado e injustiçado. Ele afirma que, apesar das dificuldades, Deus é quem o sustenta e que sua missão é fielmente cumprida, independentemente de reconhecimento. Diante de um cenário caótico e desafiador, o Senhor anuncia conforto a Sião. Isaías 51 e 52. A passagem de Isaías 52, 9 a 12, em especial, anuncia uma grande libertação por vir, trazendo trazendo um novo começo e consolo para o povo de Deus,
O texto usa a imagem do retorno, do exílio e da redenção para ensinar que, apesar das aflições presentes, Deus está preparando uma salvação maravilhosa para aqueles que o buscam. A redenção trará não só a libertação física, mas uma restauração espiritual e emocional. Aprendemos que Deus capacita e fortalece os fiéis em tempos adversos. O sofrimento não é uma evidência da ausência de Deus, todavia, uma oportunidade de experimentar sua fidelidade. Além disso, como servo do Senhor, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renovação e restauração em todas as instâncias, promovendo esperança, paz e alegria. Por outro lado, assim como o povo de Israel foi chamado para ser luz às nações, somos chamados a compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, sem distinção. Então, Deus nos deu essa incumbência, como Igreja do Senhor, de levar a palavra do Senhor a todos os cantos, seja através da nossa pessoa, seja através da nossa oração e contribuição para missões, ou seja, através de encontros nossos com pessoas carentes da presença de Deus. Segundo momento, o servo sofredor. Isaías 52:13 a 53:12 é, sem dúvida, uma das passagens mais profundas e significativas da Bíblia Sagrada, conhecida como a descrição do servo sofredor. Essa parte do livro de Isaías é frequentemente vista como uma prefiguração clara do sofrimento e da morte de Jesus Cristo na cruz, embora o texto tenha implicações para o próprio povo de Israel. Temos, inicialmente, a seguinte abordagem. O profeta afirma que o servo sofredor será exaltado, mas que sua exaltação será precedida de intenso sofrimento. O verso 13 registra que o servo será exaltado e elevado, e será muito sublime. Contudo, os versos seguintes descrevem como ele será desfigurado e desprezado. Esse contraste é um tema central em todas as passagens e aponta para o sofrimento, como parte essencial do plano divino da redenção. Sua obra causará impacto profundo e transformador em todas as nações. Aspergirá muitas nações, apontando para o fato de que Cristo traria reconciliação e justiça, não apenas para Israel, mas para todos os povos. Os povos reagiriam com desprezo diante da sua aparência nada atraente. A rejeição é uma característica central da missão do servo. Ele será preterido, escarnecido e crucificado. Embora portador de uma mensagem de esperança, seria rejeitado pelo mundo por ser considerado insignificante e desvalorizado. Olha só como a humanidade trata Jesus hoje. Vimos aí tantos escárnios acontecendo sobre Jesus, tantos desprezos, tantas trocas, tantas substituições daquele que Deus prometeu
e enviou para salvar a humanidade por tantos que não podem fazer nada. Deuses criados pelos homens. Importante registrar que o sofrimento do servo é vicário, ou seja, ele sofre em lugar dos outros, silenciosamente, tomando sobre si todas as mazelas. Ele leva tanto os pecados quanto as consequências do pecado, trazendo assim libertação àqueles que estão sofrendo. Esse acaba sendo o coração da teologia cristã, no que tange ao sofrimento de Cristo. Ele sofre não por seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros, pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Agora vamos ao terceiro momento. O servo redentor, um futuro de graça. O renascimento de Jerusalém é registrado nos capítulos a seguir, e a mensagem será de grande esperança. A tristeza e a agonia descritas no capítulo anterior serão substituídas por canto e segurança, uma vez que a obra do servo trará redenção e mudança. Inicialmente, temos que o Senhor proporcionará restauração e esperança aos desanimados. Isaías compara Israel com uma mulher estéril, que em tempos de restauração dará à luz muitos filhos. A lição aqui é que mesmo nas situações mais desesperadoras e inoportunas, Deus pode trazer renovação. Então Deus pode transformar a sua vida, não importa como esteja sendo a sua vida, não importa o que esteja acontecendo com você, Deus pode restaurar a sua vida, transformá-la e dar a você uma vida nova. Então, onde assegura que sua aliança com o seu povo é eterna e imutável. Ele promete um compromisso contínuo de amor e proteção, independentemente das dificuldades diárias. Somos lembrados de que, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar, Deus permanece fiel à sua palavra e seus planos para nós são inabaláveis. Olha só, nada pode abalar em nossa vida os planos de Deus, se nós estivermos firmados com Ele. A graça ofertada a todos aparece em Isaías 55. Há um convite para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Aprendemos acerca do valor do arrependimento e da busca ativa por Deus. Ele é generoso em seu perdão e nos chama a abandonar nossos caminhos errados para receber sua misericórdia. Sempre haverá perdão àqueles que sinceramente e de coração apelarem ao perdão e restauração do alto. Tiago diz que o ensinamento que vem de Deus, ele é perfeito, ele é puro, nada pode mudar. Ele usa lá, que vem do alto, lá de cima de Deus. Agora, continuando, por essa razão, idolatria e confiança em coisas temporais devem ser abandonadas, afinal, levam à destruição. Deus é o único digno de nossa dependência e devoção.
e qualquer outra forma de adoração está fadada ao fracasso e à perda. Devemos viver com os olhos fixos nele, não em coisas passageiras. Mesmo em meio às dificuldades, sua fidelidade é perceptível e identificável, capaz de restaurar corações quebrantados e compungidos. Então, quebrante o seu coração. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus transformar o seu dia a dia em dias agradáveis e felizes. Deus quer fazer isso por você. Só depende de você. E você só precisa de uma coisa: chamar Jesus. Senhor, entra na minha vida, transforma o meu ser, torna-me transforma-me num novo homem. Agora vamos à conclusão. O projeto do Senhor para o mundo é abrangente. A igreja deve refletir esse mandamento, alcançando todos os povos e esferas da sociedade. Isso nos adverte para o fato de que a mensagem de salvação não é restrita, mas precisa ser compartilhada, a fim de que o mundo em trevas veja a luz do Senhor. Você está salvo? Você aceitou Jesus? Que bênção! Mas não fique feliz só para você receber essa bênção. Pense nos outros. Quantos estão indo para o inferno porque não quiseram conhecer a Jesus, não quiseram dar oportunidade a Jesus de entrar nas suas vidas. Deixe Jesus transformar o seu coração. Em que pese os desafios do mundo contemporâneo, é imperativo abraçarmos a promessa de salvação como cristãos. Então, olha só, o mundo oferece muitas coisas. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo oferece, ela é temporária, ela é passageira. Mas a paz que Jesus oferece, ela é duradoura, ela é eterna. E assim, então, como cristãos, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renovação para todas as áreas da nossa vida. Nos momentos de dor e incertezas, devemos trazer à memória o que Deus prometeu, que um dia trará cura e restauração completa. Sabe quando isso vai acontecer? Começa a partir do momento que você abre o coração para Jesus. E ali você vai crescendo gradativamente, até o dia em que você for convocado à presença de Jesus para viver a eternidade com Ele. Agora, seguindo mais, temos que o sofrimento do servo não é inútil, mas redentor. A verdadeira exaltação de Deus vem por meio do sacrifício. Assim como Cristo foi exaltado após sua morte, nossa exaltação e transformação também passam pelo caminho do sofrimento. Isso desafia uma visão superficial de que a grandeza de Deus deve ser alcançada sem dor. Sacrifício. Aí você pensa, mas que sacrifício eu tenho que fazer? É simples. Sacrifique os prazeres que o mundo te oferece. Quantas vezes a carne ferve desejando algo que o mundo está oferecendo e nós às vezes cedemos. O povo de Israel viveu recebendo as bênçãos de Deus, agradando a Deus, mas de vez em quando eles davam uma fugida lá no mundo. E depois que Josué morreu, o que aconteceu? O povo descambou para o pecado, para a idolatria, para as coisas mundanas.
mas a misericórdia de Deus trabalhou para trazê-los de volta, até enviar Jesus para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Mais um pouco. Sua morte, nossa exaltação e após sua morte, nossa exaltação e transformação. Também passam pelo caminho do sofrimento, como eu já disse. Isso desafia uma visão superficial de que a grandeza de Deus não deve ser alcançada sem dor. É difícil? É. É compensador? É. Eu estava conversando com alguém falando sobre a diferença entre o salvo e o não salvo. Às vezes nós ficamos entristecidos porque aquele que não é salvo sofre consequências drásticas e nós também. E nós recebemos bênçãos e aquele que não é salvo também recebe. Qual a diferença? A diferença está no final. Lá no final, quando lá chegarmos, nós vamos subir para Jesus e eles vão descer para a condenação eterna. Precisamos, então, passar por essa obra e ela deve nos impulsionar a viver com gratidão, confiança e paciência, sabendo que Yahvé usa nosso sofrimento para cumprir seu plano soberano. Agora vamos para a parte final da nossa lição, 3 momentos para pensar e agir. Como o desafio de ser luz às nações impacta sua vida e comprometimento com o Evangelho. O que você tem pensado do Evangelho, já que você é luz e desafio para as nações? Segundo, como você tem lidado com os tempos adversos e de sofrimento? Como essa condição tem contribuído para a glorificação do nome do Senhor por intermédio de sua vida? Então, 2 perguntas, eu passo a primeira. Como você tem lidado com os tempos adversos e de sofrimento? Como nós vemos tanto tempo adverso diante de nós, coisas contrárias, como nós vivemos com isso? Mas Deus nos dá força para vencermos. E terceiro e último momento, o amor e a graça de Deus são manifestas de forma inequívoca no sacrifício de Cristo. Como essa realidade tem lhe influenciado a uma vida de adoração e fidelidade ao Senhor, sabendo que Jesus sofreu por você, por causa dos seus pecados. Como você tem vivido? Como você tem agradecido a Deus pela salvação que Ele deu através do sacrifício de Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou pela graça do Pai, para que o Pai fosse glorificado. E nós que somos herdeiros desta salvação, precisamos muito glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais um domingo, mais uma lição da nossa escola bíblica discipuladora. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos em várias casas neste momento, levando a Tua palavra através da tecnologia, da mídia. Ó Deus, usa-nos para propagar o Teu Evangelho e usa aqueles que nos ouvem, Deus, para também serem testemunhas da Tua palavra, onde quer que possam ir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque somos pecadores. Abençoa, Senhor, os missionários que estão levando essa palavra aos confins da terra. Ó Deus, com tantas dificuldades. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos. Te pedimos, Deus, que abençoes essas vidas, o Felipe, ó Deus, o Davi,
Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem restaurado a cada dia a vida desses que clamamos por eles ao Senhor. Dá-nos a tua graça sempre. Pedimos o conforto para os enlutados. Foram tantas pessoas que perderam seus entes queridos esta semana. Ó Deus, conforta esses corações, dando a tua graça sempre. E ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tu conheces as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar em segurança. E recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém? Só por Jesus. Não há outro jeito, não há outro meio de salvação. Você lembra do tema da nossa lição? Qual foi? Vamos ver aqui se dá para a gente restabelecer a graça de Deus na salvação. Então vamos, uma coisa, só por Jesus, só através dele nós alcançamos a salvação. Só em Jesus nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Se você deseja a salvação, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e ele vai cuidar de você. Ele quer te abraçar, ele quer te salvar, ele quer restaurar a sua vida, tirar você da lama do pecado e colocar num lugar seguro. Você só precisa abrir o seu coração para Jesus. Hoje, domingo. Domingo é um dia especial. É um dia oportuno para estarmos regozijando com as nossas famílias, naquele almoço especial de domingo, mas também é um dia para estarmos nos regozijando com o Senhor, adorando ao Senhor e celebrando o nome do Senhor. Portanto, vá à casa do Senhor. Logo mais, a partir das 19h30, estaremos ali na primeira igreja batista de Itaperuna. Nosso coral estará cantando hinos bonitos e você pode ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Convide Ele. Não fique em casa, não. Vá à casa do Senhor. Aproveite a oportunidade que você tem de servir, adorar e glorificar o Senhor. Amém, queridos? E amanhã, segunda-feira, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. Portanto, a todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?